Estamos retomando as atividades. E comentando, então, um pouco do que nós vimos no período da tarde, que a gente conversou sobre recursos humanos, que é um fator estratégico, né? Agora a gente vai misturar um pouco os assuntos, né? Então, recursos humanos é estratégico, né? Sem gente a gente não consegue trabalhar, né? Quanto melhor a gente recruta, seleciona e treina, perfeito. Quanto mais a gente se preocupa com a gente, perfeito. E uma coisa que nós descobrimos que é a questão da motivação. Como motivar nossos funcionários, que são nossos clientes internos, e, portanto, esses clientes internos é que vão ter uma interação direta com os nossos clientes externos, né? Vocês percebem que o cliente ele está mudando? Aonde que ele está mudando? Então, o colega colocou que eles estão gastando menos, estão mais exigentes, portanto, eles estão mais seletivos. Então, há pouco tempo atrás, eles sentavam em qualquer bar, força de expressão, ele sentava em qualquer lanchonete, ele entrava em qualquer hotel, né, e pronto, estava feito o consumo. Hoje o comportamento é tão diferente que até as moedas a gente já está economizando, né? Eu, por exemplo, sou um cara totalmente desligado com moeda, né? Mas a gente já está, né? A professora tem 2 cofrinhos no escritório, né? 2 cofrinhos, né? Então veja como os hábitos mudaram. Está de troco? Vamos quebrar então os cofres da professora. Então o comportamento do consumidor está mudando, né? Tem muita coisa mudando no mundo e no Brasil em especial. Por exemplo, a mulher. Tem homem que não percebeu, né? Mas a mulher de 20 anos para cá mudou da água para o vinho. É a mulher cliente e também é a mulher profissional. Não é isso? E a mulher mãe, né? É a mulher que é mãe, é a mulher que é esposa, é a mulher que é dona de casa, é a mulher que é profissional e a mulher que estuda. De cada 10 alunos que eu tenho, 8 são mulheres. E dizem que o mundo, né, e o Brasil aí está assim, na faixa de 55% mulheres, 45% homens, pouco mais, pouco menos, né, a partir de 18 anos. Então, na verdade, a mulher ela está mais interessada que o homem, de via de regra, né? Excetuando-se os homens dessa sala, obviamente, né? Os que estão aí, né, nos assistindo. Os demais são homens completamente desinteressados, né? Às vezes, já sei tudo, né? Vou aprender o quê, né? E a mulher está lá um pouco mais, né, compenetrada, comprometida e envolvida com esse processo todo. Exato, o homem não tem essa capacidade, né? A mulher tem condição de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso já é da estrutura mulher e da estrutura homem, né? Então está surgindo um novo cliente que tem cartão de crédito, cartão de débito, tem salário, é dono de empresa, é executiva, né? Às vezes o próprio hotel chega uma executiva, né? Muito comum, né? Um apartamento, por favor, só fez a reserva? Não, não fiz reserva. Mas a senhora vai ficar sozinha? Né? Pleno século XXI, a senhora vai ficar sozinha? Eu falei, vou ficar sozinha. Né? A senhora vai pagar a conta? Não é aquele senhor que foi no banheiro que vai pagar a conta? Não, sou eu. Né? Então, os hábitos estão mudando. Né? Para quem é da área de motelaria, né? A mulher já está pagando a conta no motel, graças a Deus. Né? Eu quero é mais, né? Ótimo, que ela pague as contas do motel, do hotel, da alimentação. Então, o que nós estamos percebendo com isso? A gente está dando um tratamento especial à mulher? A gente está colocando a mulher num pedestal que a gente ainda não tinha pensado? A mulher é um cliente, né? A gente está atento a essas mudanças? Então, temos que estar... Né? Quem usa mais o celular? A mulher ou o homem? Quem participa mais de grupos? A mulher ou o homem? Deve, né, ter respostas aí. Né? O que a mulher mais procura no celular?
Né? Porque às vezes a gente pode criar um valor agregado aí, né? O nosso hotel, eu me lembro de um hotel em Poços de Caldas, né? Que um hotel de lazer em Poços de Caldas, eles criaram um hotel simples, né? Eles criaram lá uma parceria com uma empresa que fazia manicure, pedicure, maquiagem, né? Então eles usavam um salão que era ocioso, um hotel antigo e tal, salão ocioso, e traziam lá as manicures, pedicures e cabeleireiras e pessoal de cosmetologia, não é isso? De estética, e davam aulas, entendeu? De N coisas relativas a isso. Aprisionava, por assim dizer, o hóspede por mais um dia. Ah, não, amanhã não, bem, não posso voltar para São Paulo, vai ter o curso de, né, de fabricação artesanal de batons. Tinha uns negócios assim meio esquisito, né, mas interessante. E ela ficava mais um dia, pernoitava mais um dia, então eles almoçavam mais um dia, jantavam mais um dia, por conta daquele produto que você fez uma simples parceria, não cobrava nada e ficava simpático. Né? A mulher está entrando no mundo do vinho. A professora Carmen é uma das 20 sommeliers hoje no Brasil. Né? Quando a gente... Então, às vezes, quando a gente está em conjunto, às vezes estamos em 3 homens. Agora, recentemente, tivemos numa cidade 3 homens e uma mulher, né? O rapaz já veio, serviu vinho para a gente. Não. Falei, não, a sommelier é ela. Ela? Ela é sommelier. Né? Eu não sou sommelier, sou professor de vinhos, mas não sou sommelier. Ela é formada. Então, o próprio profissional já fica espantado. E aí treme, né? Aí começa a tremer todo. Se bobear, vai todo vestido da professora Carmen embora, em função do vinho, né? Ela começa a tremer. Porque está servindo o sexo oposto e, segundo a cabeça dele, o sexo frágil, né? Então mudou bastante. Mudou muito o comportamento. Né? Hoje a nova moda no mundo, em termos de marketing, mercadologia, né, que nós vimos pela manhã, é estudar o comportamento do consumidor. Estudar o comportamento do consumidor é uma coisa importante. Você conhecer o seu consumidor, os seus hábitos, os seus costumes, o seu perfil, e quanto mais você conhece ele, melhor. Né? Perdão? Sim. Exatamente, exatamente. E esse novo consumidor, ele é um consumidor distinto, diferente de todos os outros, né? Ele tem comportamentos e atitudes completamente diferenciadas em termos de consumo. Completamente diferentes. Na nossa área de hospitalidade e gastronomia, nós dissemos um pouquinho, as pessoas estão atrás, na área de marketing, de experiências. E as experiências se traduzem em experiências memoráveis. Né? Vamos ao grande empreendimento do segmento, né? Disney. Já foram na Disney? Todos? Já foram? A primeira vez que eu fui à Disney, eu tinha 45 anos de idade. Eu não tinha menor interesse. Aliás, eu fui para a Disney para estudar na Flórida, né? E por acaso a universidade em Orlando. Eu falei, bom, eu não vou visitar a Disney, eu vou estudar, né? O terceiro dia de aula foi na Disney. Foi um dia prático. Fiquem olhando, observando. Olhem o quê? Tudo. Tudo tem um porquê aqui. Nada é colocado... Né? Tudo tem um porquê. Né? Por conta da qualidade. Então a gente foi descobrindo coisas interessantes. Na Disney, a cada 20 metros... Você está aqui, né? A cada 20 metros tem uma lixeira. Dizendo, ponha-me o lixo no lixo. A cada 20 metros. Isso é estudado. Então, qualquer lugar que você para, tem uma lixeira olhando para você estar colocando lixo. Por isso que quando você passa pela Disney, o padrão de higiene de pisos é fantástico. Não? Segurança. Tem um segurança para cada 150 pessoas. Só que eles estão à paisana e não estão armados. Eu presenciei uma situação em Disney, em 2010, que uma senhora foi a uma loja interna e, lamentavelmente, colocou alguns brindes na bolsa. Né? Avisaram o sistema de comunicação de segurança. Né? 4 seguranças se dirigiram a ela,
fizeram um círculo, foram se aproximando dela, ela sem se perceber, né, muita gente, e foram olhando para ela e sorrindo para ela. E ela sacou que, né, o que era, né? Ela falou algumas coisas, mas viu que não tinha jeito, os 4 ficaram bem próximos dela, mas numa situação bem amistosa, como se fossem amigos, colegas, sem usar força, sem usar nada. Ela simplesmente tirou tudo aquilo que ela colocou, uns chaveirinhos lá do Mickey, Pato Donald, caneta, devolveu. Um deles agradeceu e os 3 dispersaram. Esse é o sistema de segurança da Disney. Que coisa fantástica. Puro marketing, né? Só que a história não terminou, agora tem a história 2. Quando ela estava saindo da Disney, um dos seguranças chamou, falou, deu BO, né? Deu boletim de ocorrência, agora ferrou, né? Chamou, falou, o gerente geral quer falar com a senhora aqui num dos escritórios nossos. Chamou. Deu uma sacola com 10 vezes mais aquilo que ela tinha pego. Chaveiro, camiseta, olha, desculpe, calcinha, sutiã, tudo. Aquilo que ela tinha momentaneamente pego, o gerente geral deu 10 vezes mais. E aguardamos a sua presença no ano que vem. E o primeiro dia, que são $100 para entrar, às 8 sai às 20, é por nossa conta. Nossa! Eu diria que esse é o marketing 10. No marketing 10... No marketing 10, a gente não perde cliente. No marketing 10, a gente deixa o cliente de queixo caído. No marketing 10, a gente faz aquilo que era inexplicável de ser feito. Isso é a Disney. Por isso que, estudando lá, eu acabei escrevendo esse livro em 4 idiomas, um deles o português, falando sobre esse fenômeno, pegando o caso Disney, da hospitalidade. A Disney não é só parques temáticos, vocês sabem, né? Dentro dos parques tem o quê? Hotéis. Tem hotel 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas. Então você não precisa sair da Disney para se hospedar. Você tem café da manhã, vários tipos. Você tem desde um hot dog, né? Aliás, sem graça, por sinal, né? Um hot dog de $10, né? Super, sem graça, né? O seu, com certeza, deve ser melhor, se você trabalha, né? Mas é o cultural deles, né? Até uma refeição é salsicha e pão, é seco. Até refeições de $30, $40, $50, $60, né? Essa arte de acolher. Você passeia de um lado para o outro, quando você sai de um lado e vai para outro, muda a cor, muda o som, muda o aroma. É que quando você está lá na brincadeira, você não se apercebe disso. Aí na segunda visita a gente começou a detectar isso. Vamos lá para a área dos piratas. Muda a cor, muda o aroma, muda a temperatura, muda o nível de umidade, porque tudo aquilo é um trabalho de natureza artificial. Super interessante. E é um marketing sensitivo. Né? Você chega às 8 horas da manhã, 7h30 da manhã, sai correndo do hotel, não cai o guia, né, o professor lá, vamos correndo, estou atrasado, tem que chegar lá, olha certo e tal. Então a gente sai sem tomar café direito. Né? Então, quando chega lá, a primeira coisa que vem, um cheiro no ar de algodão doce, de chocolate, artificial. Você começa a ficar doido antes de entrar no parque, você... Né? Puro marketing. Né? Então, são essas coisas que a gente pode aproveitar plenamente na nossa empresa. Né? Uma pessoa, ao atender alguém na Disney, ela sempre olha nos olhos. Sempre. Nunca poderá, se ela é filmada, você atendeu o cliente tal, às 15h36, no lugar tal, e você não olhou no olho do cliente. O que significa olhar para o cliente? Prestar atenção no que ele está falando, exigindo ou não, principiando. Isso é marketing. Total. Exatamente.
Eles conhecem tudo, conhecem os brinquedos, conhecem a história, desde o simples caixa, desde do simples cara que vai rolar, né? Vai fazer o controle de entrada ou de saída das pessoas, o segurança, eles conhecem todos os restaurantes, todos os pontos de vendas, né? Ele é um GPS pessoa física, ele te explica tudo, etc. Então, é excelente. Aí o cidadão gasta $100 para entrar, entrando às 8, saindo às 20, às vezes com algum desconto a mais ou a menos. E lá dentro, durante essas 12 horas, gasta mais $100 para comer e beber, que são 12 horas, né? Andando, brincando, dá sede, dá fome. Então ele sai de lá num belo dia, ele gastou, sem querer querendo, R$650 e ainda sai sorrindo. Em que lugar o cara gasta R$650, né, que ele levou um tempão para economizar, né, num dia só e sai sorrindo, mas um sorriso de cabo a rabo. Isso é um fenômeno de marketing. Mas que se deve, né, integrando os temas, à qualidade do serviço e à qualidade das pessoas que ali estão. Né? Tem muito brasileiro na Disney, você sabe ou não? Só em Orlando, 25% são brasileiros, distribuídos naquelas sorveterias, aqueles pontos de vendas, etc, etc. Pergunta. Paga bem? Não. O próprio diretor-geral da Disney fala, nós não pagamos bem. As pessoas vêm naturalmente, espontaneamente, para ter a experiência de trabalhar na Disney e aprender esse conceito. Não? Que é uma escola, uma super escola. Eles têm treinamento, eles têm uma universidade, né? Disney University. Uma universidade que ensina desde o faxineiro até o diretor-geral de unidade ou diretor corporativo. É um caso bem interessante. De todos os casos que a gente tem no mundo, né? É um dos casos mais interessantes de hospitalidade. Lembrando que a hospitalidade é a arte de acolher as pessoas, né? Através do leito, através da comida, através da bebida, através do apartamento, etc. O que a gente exige basicamente quando vai num hotel? Desculpa. Vai tomar banho? Quente, quente, frio, frio. É básico, né? Eu ligo no frio, está quente. Eu ligo no quente, está frio. Eu ligo no morno, não funciona. Eu ligo, não sai água. É tão básico e você esquece que aquilo ali é o principal que você está vendendo. Claro, você procura um apartamento legal, né? Mas uma cama, né? Que você consiga se espalhar, né? E ter um bom sono. Isso me lembra uma outra cidade também, a cidade do casamento, São Sebastião, né? Que foi escolhida como a cidade da lua de mel, né? E que um cidadão falou assim, o nosso índice de quebra de cama no mês de junho, julho, foi muito grande. Mas também, né? Casal em lua de mel. O senhor andou reforçando as camas, não? Não pensei nisso. Pois é, né? Veja como é que está a falta de profissionalização, né? O senhor é casado? Não, eu sou. Inclusive, casei 5 vezes. Olha aí. Então, o senhor teve, teoricamente, 5 lua de mel. Verdade. Então, só tem que levar em consideração que se a lua não acabou nem o mel, então a lua e o mel naquele período. Né? Então, são coisas tão básicas. Né? E a Disney trabalha voltando com detalhes. Detalhes pequenininhos. Eles se prendem a detalhes. E o detalhe faz a diferença na gestão de um empreendimento. São tantos detalhes que... Né? Se você faz aniversário, você sabe o que a Disney faz? Dá um brochinho. Faço aniversário hoje. Aí todo mundo, parabéns, parabéns. Um monte de gente que você não conhece, parabéns, parabéns. Funcionários, né? E até alguns que estão ali. Coisa simples, né? Aí o cara passa o melhor aniversário da vida dele. Eu passei o melhor aniversário da minha vida sozinho. Eu fui para lá, passar meu aniversário, longe da família, longe dos amigos, e eu fiz inúmeras amizades. Isso é o mundo Disney. Hoje tem gente, empresários, indo para a Disney para aprender na Universidade de Disney, essas coisas. E até que forma, até que ponto eles podem colocar isso no dia a dia da empresa deles. No primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, é um curso de 7 dias, né? Dentro do parque. O que você está vendo? Nada.
Tá bom, vamos brincar. Aí no segundo dia, eu já estou vendo coisas que eu não tinha visto no segundo dia. Ah, tá. E no terceiro dia, engraçado, aquele cara, na segunda-feira, era pipoqueiro. Hoje ele está vendendo sorvete. Na quarta, ele é faxineiro, que é ajudante de serviços gerais, né? Ou plonge de bateria, né? Já vimos, né? Na aula de hoje. E na quinta, ele é né? Um assistente do agente de segurança, que não anda armado, né? E que tem um grau de psicologia e comunicação fantástico. A começar pela comunicação não verbal. Né? Então, devemos aprender um pouquinho aí com a Disney. Esse nós vamos sortear hoje, viu, mestre Edson? Depois não sei qual é o procedimento que a gente utiliza aí. A Railda pode ajudar nisso, né, Railda? Colocar os nomes dos colegas aqui, a gente pega sem fazer mágica, né? Que é o nosso tema aí, né, de hospitalidade. Bom, opa. 2. Verdade. O que me chamou muita atenção, por exemplo, a gente estava sendo guiado pela Disney, pelo diretor-geral da Disney Orlando. O diretor-geral, imagina, né? De repente ele parou, olhou para o faxineiro olhou para ele, os dois olharam para o chão, e o diretor-geral, com 60 anos, foi mais rápido que o faxineiro de 30, pegou o papel, o único papel que estava no piso, e jogou no lixo. Então, qual é o lema da Disney aí? O líder tem que dar o exemplo. Se o líder der o exemplo, o abaixo do líder vai cumprir e não vai questionar. Fala, poxa, se o diretor-geral, né, que fala 4 idiomas, 60 anos de idade, 30 anos de Disney, começou como ajudante de lancheiro e hoje é diretor-geral da Disney, por que eu não posso? Não? Exatamente. Exatamente. Vamos. Então, e ele diz vamos de uma forma diferente, né? Super diferente. Legal. Então é isso que a gente tem que aprender, né, com esse cara que era muito visionário, chamado Walt Disney. Ele não viu o Disney Orlando ser inaugurado. Então dizem que na inauguração, já tinha falecido 9 meses antes, ou 10 meses antes, a viúva, né, estava do lado de um jornalista muito conhecido, e o jornalista falou assim, que pena, né, senhora, que o senhor, seu esposo, não está aqui, né, para ver a abertura, né? Esse primeiro grande dia, né? Aí ela calmamente disse, pode ficar tranquilo, que tudo isso que a gente está vendo, piso, parede, teto, temperaturas, umidades, pessoas, clientes internos, clientes externos, 5 anos antes de inaugurar a Disney, já estava tudo na cabeça dele. E colorido. Não? E depois foi passado para o papel. Então pode ficar tranquilo que ele já visualizou isso 5 anos antes da gente ter visualizado. Dizem que o Disney era puro planejamento estratégico. Ele só pensava no futuro. E o irmão dele pensava no presente. O irmão dele era um cara introvertido e voltado para os números. Não? O Disney era completamente perdido nos números. Não? Inclusive nas suas economias pessoais. Né? Mas o irmão era o chatinho, não era o matemático. Você gastou 50 centavos a mais nesse mês. Tá? Né? E isso era com relação à Disney. E a Disney só sobreviveu em função do irmão dele, que era ele introvertido, o irmão extrovertido, mas com a mesma filosofia Disney e com essa preocupação de gestão de ordem econômica. Reduzir os custos, minimizar os custos, mas sem afetar a qualidade do produto e do serviço final. Então, interessante isso. Gastronomia, pessoal, tem peso? Quem for no CIAT, né, dia 6 e 7, aí os internautas, nós temos no AMB o Congresso Internacional de Hospitalidade, Gastronomia e Turismo, né? Totalmente gratuito, palavra mágica, né, hoje, gratuito, na presença de chefes nacionais e internacionais, daqui a pouco a professora Cami vai até falar a respeito.
de quem está chegando aí de nacional e internacional. Nós vamos fazer 5 apresentações de chefes internacionais, né? E 5 apresentações de chefes nacionais. Dos nacionais, um de cada região, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Né? Nós temos 5 Brasis, né? Num Brasil único. Então é bem interessante. Isso acabou gerando meu segundo livro, que virou tese de pós-doutorado nos Estados Unidos. Eu falei sobre uma coisa que eu sou apaixonado. Uma é Brasil, né? Olha a capa. Vocês viram a capa do primeiro e a capa do segundo, né? As cores da bandeira e tudo mais. E a segunda, coisa de gordo, né? Tinha que ter, né? Barrigudo e tal. Tinha que ter essa diversidade. E na hora que a gente fez o lançamento em inglês, isso aqui bombou. Né? Porque todo mundo, eu vou pedir depois para a professora Carmen falar também um pouquinho a respeito, quando a gente leva a gastronomia para fora, agora em março a gente vai para a Espanha, né? Para San Sebastián, quando a gente leva a gastronomia brasileira lá para fora, o pessoal fica doido, o pessoal pira com uma simples feijoada, com uma simples caipirinha, né? Eles, né, o gringo, né, a gente fala assim, o cara pira com coisas tão simples. Primeira vez que a gente foi fazer uma caipirinha fora do Brasil foi na Argentina. Imagine, aula de caipirinha, num auditório de 450 pessoas. Né? Com telão e tudo. Eu falei, nossa, né? Só para falar sobre a nossa cachaça e o nosso coquetel que identifica, né? Nos identifica no mundo. Né? Então, interessante. É uma gastronomia diversa, né? E aqui a gente defendeu a seguinte ideia. Foi até uma provocação, né? Ao Dr. Nelson, né? A gente tem que formar uma universidade, presidente da CNTU, Dr. Nelson Abreu Pinto. Por quê? Uma universidade corporativa, né? Envolvendo as empresas, portanto, não uma universidade acadêmica, que ensine a criança, né? O seu filho, a sua filha, né? Desde pequeno, a importância do nosso arroz, do nosso feijão, do nosso bife. A gente não tem que se envergonhar, né, em relação à gastronomia francesa, italiana. Pelo contrário, a nossa é diferente, é distinta e é até mais rica, né? Essa influência do branco português, com o negro africano, com o indígena, né, que já estava aqui, o índio, o aborígene, e depois foram chegando aí mais 50 nacionalidades e dando esse mix gostoso que a gente tem de cultura e gastronomia. Então aqui... E? Sim, super. Exato, exatamente. A agricultura está... Vocês estão vendo aí, está bombando, né? Como a gente fala. Agrobusiness. Aliás, vi até o apoio aqui, né? De uma entidade, né, doutor? Desenvolvimento de agronegócios, Codeagro, né? Segurança Alimentar do Estado de São Paulo. Importante isso, né? A gente começar com o setor primário, né? Fornecendo alimentos. Nunca antes nesse país a gente procurou tanto o setor agrícola, né? Com novas opções. Orgânicos, né? O Cinturão Verde de São Paulo, essa coisa toda, né? Então, aqui a gente mostra, então, o aspecto da hospitalidade gastronômica do ponto de vista da educação. Eu sou professor de algumas escolas de São Paulo, de gastronomia. A primeira aula que eu tenho, teórica, foi, puxa aí uma folhinha, você tem 15 minutos para escrever o nome de 30 pratos da gastronomia brasileira. E o resultado é vergonhoso. 15 minutos, não chega a mais do que 10 pratos. 12 pratos. Triste, né? A gente não conhece a nossa cultura. A gente não conhece a nossa gastronomia. E alguns têm, inclusive, né, preconceito. Buchada. Sarapatel. Abará. Às vezes a pessoa até coloca o nome, né? O senhor colocou Sarapatel. O que é Sarapatel? Não sei não. Eu só sei que é esse nome. Então, para rebater um pouquinho, e aí, para surpresa nossa, a gente acabou escrevendo em espanhol e acabou rodando Argentina, Peru, Colômbia, Equador,
Angola. Angola tem uma cultura muito parecida com a nossa, né? Uma gastronomia também. Então, chama muito atenção a nossa história e a nossa cultura. Então, só passando aí para vocês. E esse a gente vai sortear na sexta-feira, tá? Quinta-feira, o de gastronomia. Perguntas até aqui, pessoal? Aproveitando, estamos falando de cardápio, né? Cardápio brasileiro chama muita atenção, né? Que são pratos simples, mas são pratos extremamente coloridos. Contraste de cor, chama muita atenção. São pratos de fácil preparo, mas de um sabor inigualável. Não? Acho que só a Itália vence nesse sentido. A Itália tem pratos interessantes, né? Geralmente são pratos simples, com poucos ingredientes e magníficos. Você já comeu uma salada caprese? Que coisa magnífica. O que é uma salada caprese? Tomates, queijo mussarela de búfala, manjericão e azeite extra virgem. Virgem já é difícil, imagine extra virgem, não é isso? Que loucura. Com 4 ingredientes você faz a salada mais consumida no mundo hoje. Salada caprese. Com 4 ingredientes, super simples. Né? É a salada mais consumida no mundo de origem italiana. Então a gente só perde para, realmente, para a simplicidade conceitual da gastronomia italiana. No mais, perfeito. E ela é realmente é uma das mais conhecidas e mais, né, uma salada procurada. Porque eu lembro que quando eu estava na Finlândia, num restaurante que agora tem em São Paulo, aquele lá... A senhora estava onde? Finlândia. Onde? Perto do Papai Noel, mais próxima do Papai perto Noel. do Papai Noel, olha aí. Então, em Tampere eu estava. Então, nós fomos num restaurante lá e a salada que estava lá na primeira, as saladas, era a caprese. Então, ela realmente é conhecida no mundo inteiro, né? E é gostoso saber o quê? Que da mesma forma que é preparada na Itália, é preparada também em outros países. É que nem a nossa caipirinha, gente. A nossa caipirinha, ela é preparada com o quê? Limão, tá? O açúcar, tá? O gelo e você coloca a cachaça. São esses 4 insumos. Se você prepara a caipirinha, se você prepara errada naquele outro país que você vai visitar, eles sabem que está sendo errado. Por quê? Porque internacionalmente você tem que preparar a cachaça, a caipirinha igualzinha em todos os países. Tá? Isso virou até legislação. Não se pode mais falar pinga, amarelinha, branquinha. Né? Nós temos que falar caipirinha e a nosso destilado típico brasileiro se chama cachaça. Eu me lembro que a primeira vez que eu dei uma palestra na América do Sul, acho que foi no Peru, eu falei pinga, gente, porque nós tínhamos o hábito. Tínhamos ou não tínhamos há alguns anos atrás. Então, eu falei isso. 800 alunos ali na frente caiu na gargalhada. E eu, lá em cima, no meio, na frente, diante de tantos alunos, perguntei, mas o que aconteceu? Por que vocês estão rindo? Né? Aí eles falaram para mim, é que essa palavra é muito feia aqui. É muito feia. Olha só a vergonha. Né? E foi a partir daí, dessa vergonha, que eu nunca mais na minha vida falei pinga. É o órgão sexual do homem. É o órgão sexual do homem. Então, tem que tomar cuidado quando a gente fala esse tipo de coisa. As pessoas, às vezes, desconhecem. Né? E nós temos que ajudar as outras pessoas a passar essa informação para qual que seja a pessoa que esteja perto de você, que você lembre, falar que existe uma legislação que não se pode mais falar nenhum nome a não ser cachaça, a nossa bebida destilada.
Né? E o mesmo acontece com a salada caprese, o mesmo acontece com os quase 70 coquetéis que tem pela IBA, International Bartender Association, que não pode ser preparado de forma diferente, e o nome também ele tem que ser igualzinho, não pode mudar. Tem gente que muda. Eu fui quando eu estive na Polônia, nós preparamos também a caipirinha, só que lá eles não sabiam que existia aqui no Brasil a caipirosca. Não sabiam. E quando eu falei, olha, eu vou fazer uma coisa que tem muito no Brasil, tá? A nossa bebida, nosso coquetel, tá? Típico nosso é a caipirinha. Isso o mundo inteiro conhece, gente, porque eles só sabem falar caipirinha, é o jeito que eles falam. Samba e feijoada, ou feijoada, que eles não conseguem falar o nome direitinho como a gente. Mas são essas coisas eles não esquecem. Tá? E são as únicas coisas que eles sabem falar. Ou então, oi, tudo bem? Tudo legal? São isso. Eu pergunto para muitos países, o que você sabe falar em português? Aí eles falam caipirinha, feijoada, oi, tudo bem? Tudo bom? É assim, são poucas palavras que eles não esquecem. Principalmente a nossa caipirinha e cachaça. Eles falam cachaça já. Eles próprios falam cachaça. Legal. Então nós temos o cardápio brasileiro, né, como um diferencial enorme também de hospitalidade. Aliás, quando a gente vai numa casa brasileira, qualquer que seja, por mais simples que seja, né, o que a gente recebe lá? Vou fazer um cafezinho agora para o senhor. Uma água fresca, um cafezinho feito no saco, não sei de quem é o saco, né, mas vai ser feito no saco agora, fresquinho e tal. Isso é hospitalidade. Começa na hospitalidade doméstica até a hospitalidade comercial. Tá? Lembrando essa questão que a gente vai ajudar bastante, né, o município de Osasco, com relação à questão de se tornar de fato de interesse turístico, né? A gente fala que para uma cidade, desculpe, para uma cidade ser considerada turística, o que ela precisa? O que ela precisa para tratar bem o turista? Então, diz um ex-presidente da Embratur, ele dizia o seguinte, que uma cidade, para receber bem um turista, o primeiro pré-requisito é ela tratar bem o seu cidadão. Se ela trata mal o seu cidadão, ou seja, o residente, ou o profissional, ou o empresário da sua cidade, ela não serve para ser turística. Então, vai aí um exemplo, né, para o poder público, né, municipal, desse e de outras cidades no Brasil, para falar sobre isso. Não adianta a gente querer ter turismo, atender bem o turista, se realmente o residente não tem infraestrutura, educação, saúde, segurança na cidade. Turista está indo para o Rio? Cada vez menos. Cada dia que a gente assiste um negócio, Jesus, não que São Paulo não tenha problema, também tem, todas as grandes metrópoles têm, mas o Rio, eu confesso, há 60 dias atrás eu fui chamado para dar uma aula, palestra no Rio, eu pensei em 2 vezes que tinha que passar pela linha vermelha. Eu falei, nossa, vai ser uma viagem com emoção, né? Então, realmente complexo, lamentavelmente. Então, se a cidade não se preocupa, 1, com a sua saúde, 2, com a sua educação, 3, com a sua segurança, minimamente, e 4, com a sua infraestrutura, né? Aí sim, depois é que vem o hotel, o restaurante, o bar, a pensão, o albergue, a lanchonete, o bar, o boteco, o botequim, que, aliás, a cultura de boteco é muito legal no Rio e Belo Horizonte, né? São coisas que chamam bastante atenção. Gastronomia, pense nisso, é uma das coisas que faz com que a pessoa venha, visite ou fique até um pouco mais. É o caso da cidade de São Paulo, né? A pessoa vem e fala, por favor, eu queria conhecer alguns lugares. Pois não. Fogo de chão. É esse o nome? É. É verdade que tem mais fogo de chão nos Estados Unidos que no Brasil? É verdade. Em São Paulo você tem 6, nos Estados Unidos você tem 13. Né? O americano fica louco quando vem aquele monte de carne passando de um lado para outro, assim, né? Aquela
abundância de carne. Eu quero visitar o restaurante famoso lá do chefe, Dito e Dalva, né? Legal. Que a cozinha, né? É totalmente em vidro, então você vê a pessoa fazendo a operação na cozinha. Quero visitar o Terraço Itália. Imagina um restaurante no 42º andar de um edifício a 150 metros do piso. Uma visão panorâmica completa da cidade, um serviço legal, cardápio interessante. Então, maravilhoso. Então, são essas questões que são relevantes. O senhor é da área de confeitaria, né? Conhece uma confeitaria famosa no Rio? Colombo, né? Referencial, tá vendo? Um referencial. Né? Colombo. Quem é que não vai ao Rio, não gosta de doce e não vai na Colombo? Né? Aquilo lá tem quantos anos de existência? Tem mais de 100 anos. Primeiro, é uma antiguidade histórica, cultural fantástica. Né? Segundo, os doces e todo o acervo de serviço de bebidas e alimentos. Então, a gastronomia, sim, ela está chamando a atenção hoje das pessoas. Em alguns lugares já é um atrativo turístico. É o caso de Paris, né, quando você vai pela primeira vez, e outras tantas cidades. Estamos falando muito de Orlando, né? Orlando é um dos maiores centros de hospitalidade do mundo. É um dos maiores centros de gastronomia do mundo. Não é falado isso, mas é, né? Além de entretenimento e lazer. Porque a pessoa pode ficar um dia no parque, 2 dias no parque, 3 dias no parque, 5 dias no parque. Mas ainda restam 2. Aí tem outras tantas opções. Para ficar no hotel, né, nos restaurantes, etc, etc, etc. A última vez que eu fui lá, dar uma palestra, eu fui aluno e me transformei em professor. Então, todo ano, ou a cada 2 anos, eu vou para os Estados Unidos. Eu fico 15 dias de aluno e 15 dias de professor. Essa experiência é ótima, né? A gente é sempre aluno, né? E a gente está aqui nesse momento, mas em outros momentos a gente está sentado também, porque os conhecimentos são diversos. Então, muito interessante essa troca, essa possibilidade de troca de experiências e de informações. E uma coisa que eu levei, né, numa palestra foi o seguinte, é a questão cultural, né? A questão de trabalhar os recursos humanos, a questão de trabalhar o marketing é uma coisa muito cultural. E a gente tem que conhecer a cultura dos países, né? Eu não sei se vocês conhecem essa história do padre que foi para o Alasca e foi recebido hospitaleiramente pelos esquimós. Na cultura do esquimó, o padre, qualquer homem, quando é recebido, o esquimó oferece a sua esposa na primeira noite. É só na primeira noite, pessoal, não é para se acostumar, né? Então, o padre foi, um padre presbiteriano, foi, o esquimó falou, hoje o senhor dorme com a minha esposa. Aí eu falei, não posso, eu sou padre, etc. Hoje o senhor dorme com a minha esposa. E o padre, não, e ele, sim, não, sim, matou o padre. Ou seja, foi uma desonra à cultura do esquimó, o padre dizer que ele não ficaria com a esposa na primeira noite. Olha que loucura essa questão cultural. E apesar do clero, via de regra, né, ser um dos 10 mais cultos, né, profissionais cultos do mundo, né, por assim dizer, ele não captou a mensagem, amado mestre, não é? E acabou perdendo a vida. Não é isso? Poderia ter... Cultura esquimó mais radical, sim, né? Tem sempre a ortodoxa e a não tão ortodoxa, mas... Hein? Então... Hein? Não. A cultura é bem machista. É, bem machista. Porque o esquimó nada mais é do que um índio do frio, né? Certo? Então, na cultura dele... então, ele, no primeiro dia, é isso aí. É o máximo da hospitalidade, não é isso? Se a gente for nossa, o homem oferece a sua esposa na primeira noite por um estranho, né? É o máximo que existe de hospitalidade humana, não é isso? Então, se a gente for analisar, estudar a hospitalidade mais a fundo, entre outros tantos. Não? Pequenas gentilezas, pessoal, que nós podemos fazer nesse marketing de hospitalidade, né?
Que gentilezas você anda fazendo em nível profissional, empresarial para o seu cliente? Fazer uma sobremesa, né? Às vezes é uma coisa tão impactante para o cliente, né? Você deu uma gelatina para a filha da senhora que está ali, né? Sua cliente há 5 anos. Ela veio com uma filhinha, né? Filhinha, entre aspas, né? 12, 13, 14 anos. É mágico isso, né? Um segundo suco. Um cliente que é VIP, né? Olha, hoje é meu aniversário, estou comemorando. Ah, pois não, senhor. O melhor vinho da casa. Não é o pior, porque o pior é fácil, né? O melhor vinho da casa. Aí você vai ver o preço, realmente, é o melhor vinho da casa, né? É o último, né? Porque uma carta de vinho se monta ao contrário, né? Você começa por um preço mais modesto, até o preço menos modesto. Isso é técnica. Quando a gente monta uma carta de vinhos, tem lugar que você abre assim, amor, vamos embora. Não, vamos tomar água. Não, amor, eu queria tomar vinho. Não, vinho não. Hoje não. Hoje não está bom para tomar vinho, vai passar mal, inclusive. Por quê? Porque ele coloca os vinhos mais caros primeiro, né? Isso é uma técnica internacional, gente. Os preços dos vinhos menos acessíveis ao final. Os mais acessíveis logo no início. Para quê? Para estimular o consumo de vinho, que ainda é de 2 litros per capita ano por pessoa. Enquanto o uruguaio bebe 40, o argentino 50, o chileno 55, o português, espanhol, italiano e francês 60, 70 litros por ano, por pessoa. E a gente bebe 2. Olha como a gente tem... Pois é, esse negócio de clima... O senhor já foi na Califórnia? Já? Califórnia, tá o dobro de temperatura e os caras estão tomando vinho. É a mesma coisa que quando a gente recebeu em 2004 aqui o Messier Gerard Dupont, presidente da Academia Culinária Francesa, tirou uma bela foto com o presidente, cozinharam juntos. Você estava lá naquela noite, não? Não, eles cozinharam no Richaud juntos. O Gerard Dupont falou assim, como é que vocês conseguem comer feijoada numa quarta-feira, num sábado, a 40 graus Celsius, e tomando cachaça com limão e açúcar? Então ele estava versando sobre o quê? Questão cultural, né? É pura cultura. Claro que tem um aspecto, mas o vinho é fácil. Coloca numa caçamba com gelo. Em 5 minutos ele está numa temperatura super, hiper, mega, giga, agradável para consumo. No lugar quente. Isso me remete a uma situação que eu estava em Recife, dando um treinamento. No último dia eu vou degustar um vinho, né? Então, dei 7 dias de aula, 6 dias de aula, e no 7º a gente descansa, né? É bíblico, né? Então, pedi um vinho tinto, bem encorpado, 40 graus Celsius à sombra, Recife. Aí o garçom me olhou assim como se eu fosse um ET. O senhor vai tomar vinho tinto? Eu falei, vou. Aí ele falou assim, não, porque eu fiz um curso numa entidade famosa, não? Que o vinho tinto tem que ser servido em temperatura ambiente. E eu falei, para toda regra tem exceção, meu caro. E essa temperatura ambiente, desse livro que você leu, é temperatura ambiente na época do quê? Da Europa, né? Que era em torno de 16 a 22 graus. Então é fácil, é só colocar na caçamba com gelo 5 minutos e você vai beber o melhor vinho da sua vida de frente para a praia. E vendo os tubarões passando de lá para cá, Recife, tal, etc. Não? Ótimo. Pronto. Então, temos que quebrar essa cultura toda. Hospitalidade, serviço, recursos humanos, marketing. Né? Agora é a hora e a vez da cachaça, pessoal. Estão vendendo cachaça para a França, para Portugal, para a Itália. O maior comprador de cachaça hoje nosso, sabe quem é? China. Chinês bebendo cachaça. Purinha. Dedal. É um dedal. Aliás, nós vamos trazer uma cachaça, quem for o CIAT, 6 e 7 no AMB. Railda, traz o material amanhã, pode ser? Do CIAT? Para o pessoal? É? Inscrição gratuita. Nós vamos trazer a cachaça que foi premiada mais recentemente no maior encontro de bebidas destiladas do mundo, em Bruxelas, na Bélgica. É uma cachaça aqui de Torre de Pedra, na rota, quase entrando na rota de Pirassununga. Chama-se WIBA, W-I-B-A.
Wilson Barros é o nome do proprietário. E ele, criativo, sabe o que ele criou? Caipirinha na boca. Ele fez uma caipirinha nova, que é super simples. Quem estuda um pouquinho de gastronomia, geralmente vocês devem ter visto já na televisão, né? Fala, eu desconstruí a feijoada. Já viram isso ou não? Então, ele pegou a feijoada clássica, né? E fez uma feijoada diferente, né? Então, de repente, a farofa ela está mais molhadinha, o arroz é diferente, a apresentação, etc. O que ele fez com a tal da caipirinha na boca? Todas as frutas cortadas, a cachaça do lado e açúcar. Aí eu pego, por exemplo, kiwi, açúcar, na boca, cachaça. Esse é o tal da caipirinha na boca, que está fazendo um sucesso danado. E com essa invenção simples e um tom de marketing, né? Porque o Wilson é da área de marketing, inicialmente, ele revolucionou a forma de ver a caipirinha. Uma nova forma, uma nova maneira. Tem gente que não concorda com isso, tudo bem. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma caipirinha, só que desconstruída, né? Ou seja, diferenciada. Já ouviram falar naquele chefe que revolucionou, mas infelizmente parou o seu restaurante? Ferran Adrià? Sim? O que esse espanhol fez? Criou uma tal de gastronomia molecular. Aí você olha para uma coisa que parece um peixe, mas só parece visualmente. Na hora que você prova, é uma alga marinha. Aí vem um negócio que parece um medalhão de filé mignon. Quando você prova, é uma torta de chocolate. O cara começa a pirar, né? Então ele mexeu, ele se apropriou da química, né? Que tem muita ligação com a gastronomia, e ele mostrou o quê? Que tudo que você vê e tudo que você cheira não é obrigatoriamente aquilo que você come. E aí, gente do céu, esse cara tocou o restaurante dele por 10 anos, né? Ele abria 6 meses e descansava 6 meses, pesquisava, né? 6 meses, e ele até chegar ao momento que ele fez o quê? A caipirinha gasosa. Né? Então, uma caipirinha que era meio líquida e meio espuma. Então, você comia espuma. Comia espuma de caipirinha. Depois um pouquinho do líquido. E são essas inovações que a gente está precisando na área da gastronomia para atrair mais gente. Chega de lugar comum, né? Então, a pergunta é, o que o senhor vai fazer a partir de agora? Né? Uma nova proposta. Porque no subconsciente nosso, nós procuramos desesperadamente de coisas novas. O nosso consciente diz, não, mas o nosso subconsciente diz, eu quero é mais. Não? Então. Isso, de hidrogênio. Exatamente. Não sei se você tem uma tipologia de gás que eu posso depois ver para você. Não sei se a de chantilly propriamente vai te dar esse mesmo resultado, mas... É airado, né? Isso, é airado. Uhum. Por que tem lugar fazendo surpresas, né? E mais surpresas, né? Tem lugar que você vai e fala, e aí, qual é a surpresa de hoje à noite? Ah, só nem imagina, né? Ou seja, o cliente está buscando coisas novas. Qual é o lanche novo que tem hoje? Hoje tem uma picanha de ovelha. Ovelha, ela, inclusive, né? Quer dizer, é isso que o cliente está buscando. Ele está buscando o quê? Voltando? Experiência. Tá? Lugar comum, ele está cansado. Super cansado. Eu estive esses dias no Mocotó, lá no Rodrigo, né? O cara pediu um baião de 2. E aí ele estava lá falando, você quer ver o seu baião de 2 sendo feito? Eu? Ele levou o cliente até a cozinha, colocou avental, colocou bibico, e ele viu em loco todo o processo, na verdade, de acabamento, né? Do baião de 2, a mistura do arroz, do feijão, com a carne e a manteiga de garrafa. Rapaz, o cara saiu assim, o olho até brilhava. Já viram gente apaixonada? Gente apaixonada, o olho brilha, né? Ele vinha assim com os olhos brilhando, né? Eu nem sei se ele comeu o baião de tanta emoção, mas só de ver o baião sendo feito na hora para ele, né? Então, Olha aí, legal.
Esse lance dos kids, das crianças, e lembrando que a criança é que chama, né? E segura o cliente nosso. Tá? Então temos que rever muita coisa, né, pessoal? Muita coisa. E, repito, valorizar a gastronomia brasileira. O que você tem de doce na gastronomia brasileira? Imagine que a professora Carmen foi para a Polônia ou Finlândia, fazer brigadeiro. Os caras piram! Brigadeiro é a coisa mais fácil do mundo. Ela fez brigadeiro de tudo que é tipo, tamanho, altura. Brigadeiro gourmet, pronto. Né? Os caras piraram. Nós demos uma aula de caipirinha, brigadeiro gourmet, coxinha. Coxinha, então, os caras... coxinha! Né? Os caras piram com a coxinha. Não existe em nenhum outro lugar. Farofa, só existe no Brasil. A gente faz umas farofas diferentes, já começa flambando com cachaça, né? Aquele show pirotécnico, né? Desaparece todo o álcool, né? Só vai dar um aroma, se for de amburana, se for de carvalho, né? E depois faz a farofa normalíssima. O cara pira. Farofa, legal farofa. Né? Então, coisas que a gente vê no dia a dia aqui, que não valoriza, e eles valorizam demais, porque é diferente. Fora isso, é gostoso. Giló? Giló. O que tem? Tá. Fila para comer giló. No microfone, por favor. Microfone. Que nem crisp eles falam, né? Então, a pessoa rala o jiló, como rala uma cenoura, uma beterraba, sabe? Que vem raladinha, igual. E aquilo lá, eles colocam em óleo bem quente, e só faz, e a gente já retira. Gente, não sente um amargor, fica uma delícia. Tá? Então, o pessoal realmente agora utiliza tudo aquilo que era tabu, que era ruim, amargo. Hoje tem as técnicas para deixar ele muito mais saboroso e muito mais bonito, com uma ótima apresentação. E o jiló é um deles, tá? Vantagem, produto brasileiro, gastronomia brasileira, cardápio brasileiro, é barato. Arroz, feijão, mandioca, carne de porco, batata doce, chocolate, açúcar, ovos. Né? Com mais uns 20 ingredientes, a gente faz mais de 80 pratos. Tem essa riqueza. E tem coisa assim que deixa o cara louquinho. Por exemplo, azeite de dendê. Os caras piram com a cor, com o aroma, com o sabor. E exageram. Aí haja toalete, né? O cara desaparece pelo tubo da Sabesp. Fazendo aqui uma apologia à Secretaria do Governo do Estado de São Paulo, Sabesp. Né? Então, pronto. Então, realmente, né, nós estamos à hora e à vez do Brasil. Temos potencial. Os caras não entendem. A gente tem, todo ano, né, o doutor Edson acompanha com a gente gente recebe no CIAT chefes nacionais, internacionais, professores. Esse ano a gente vai receber um bom número, fazemos 30 anos de aniversário, um bom número de chefes e professores internacionais. Eles ficam pirados com a nossa hospitalidade, com o nosso jeito de ser. Né? Eu acho que a gente só perde para o cubano, né? Que ainda mais sofrido que a gente, está sempre sorrindo também. Impressionante o povo de Cuba, né? Está sempre sorrindo, sorrindo, sorrindo. Né? São bem mais sofridos que nós, mas... Né? E realmente eles ficam pirados com essa riqueza gastronômica. E o que eles querem conhecer, né? Eu não sei que ano foi que nós levamos o pessoal naquela casa na Zona Sul, que era de forró. Ajuda aí, Railda. Patativa, exatamente. Tradições nordestinas. Isso foi uns 15 anos atrás. A gente pegou duas, três vans, pegamos chefes de 20 países, todo mundo enjalecado, todo mundo de dolman, imagina, né, chegando ali no Patativa, todo mundo arrastando lá, então, não sei o quê, cachaça por tudo que é campo, sarapatel, não sei o quê. Foi, pessoal, é o seguinte, a gente vai comer, beber, dançar 2 horas, né? Só eu voltei para casa, o resto ficou tudo lá. Não, a gente se vira, tá, aqui está muito bom, Celso. Né? Tinha chefe francês, italiano, grego, não.
E os caras ficam contagiados com muito pouca coisa. Né? O Brasil é um país sonoro. Né? O país é musical. Adoram nossa música, muito mais do que a gente até. Não é? A comida... Então, o sonoro faz parte do ambiente. Legal, né? Quando a gente vai num restaurante de cozinha brasileira, né? Tem aquele som suave, um som mais alegre. Né? Isso é ambientação, né? Um serviço condizente com as cores do Brasil, com os nossos hábitos, com os nossos costumes, né? Um cardápio de A a Z de gastronomia brasileira, super legal. Né? Dizem que um dos novos conceitos, das novas tendências da gastronomia, se a gente trabalhar um pouquinho, depois da cozinha peruana, vai ser a cozinha brasileira. Só que vai precisar do empenho de um governo chamado federal. Porque o Peru hoje é o que é, né, por duas grandes razões. Uma, pelo investimento que o governo do Peru fez o quê? Na gastronomia peruana. Né? Dois, pela integração dos chefes profissionais e dos donos de restaurante. Não é? E transformar o prato mais simples do mundo no prato mais requisitado do mundo. Ceviche. Já ouviram falar? Peixe. Essencialmente, peixe. Cru, limão e pimenta. O prato número 1 mais consumido no mundo. O resto são derivações. Aí você coloca... Nós vamos trazer a bicampeã mundial de ceviche, 2 vezes nos Estados Unidos, no nosso SEAT, Lucia Mendoza. Imagina, você recebeu prêmios, né? Hospedagem, alimentação nos Estados Unidos, passeio, prêmio em dinheiro, medalhas, certificações, por conta de um único prato, que é o prato tradicional do seu país, chamado ceviche. Uns 5 anos. 5 anos. Até mais. Teve um francês que contribuiu muito aí, né? Laurent Sodot, francês que começou a descobrir nossas frutas. Primeira vez que o Laurent Sodot fez um molho de jabuticaba, eu falei, esse cara pirou. Um molho de jabuticaba. Ele estava valorizando nossa jabuticaba, né? Nossa fruta. E começou a fazer molhos de outras frutas. Aí veio o discípulo, Alex Atala. Agora, recentemente, não sei se vocês sabem, Helena Rizzo recebeu o prêmio de melhor chefe de cozinha do ano, brasileira, de São Paulo. Né? O brasileiro está lendo mais, está tendo melhor escolaridade. Aquele cozinheiro ou chefe de cozinha que tinha apenas... sabia ler e escrever, ele já tem mais escolaridade, mais cultura, ele tem mais interesse, ele está procurando terminar lá o antigo denominado 2º grau, procurando uma escola de gastronomia. Não porque ele falta experiência, ele já tem experiência, ele já conhece bastante coisa a respeito, né? Mas ele está se interessando mais, inclusive pelo seu país, que é legal. Quem for no SEAT também vai conhecer um cachacier, porque na área de bebidas tem o tal do sommelier, que é especialista em vinhos. Agora nós temos o cachacier, o cara que produz a cozinha. Ele conhece a cana, ele conhece o plantio da cana, ele conhece como deve abater a cana, como fazer o caldo, como fermentar e como servir a cachaça. Que a gente conhecia, né? Dá uma branquinha aí. Pá, mais uma, né? Como servir a cachaça. Tem taça especial. Que esse negócio de taça é o seguinte, cada bebida tem uma taça específica. E já foi explicado que, cientificamente, cada bebida tem um copo específico. E nesse copo específico, você sente muito mais o quê? O aroma e o sabor da bebida. Então, é a mesma coisa que tomar cachaça num copo de geleia, né? XYZ. E tomar num copo, aquele grossão, né, que a gente conhece, e tomar num copo de cachaça que parece uma taça de degustação de grapa. Elegante, inclusive. Não? Exatamente. Então, vamos refletir um pouco, né, sobre essa questão. Quais são os recursos humanos que a gente precisa ter, né, num futuro próximo, planejamento estratégico, nas nossas empresas? A gente tem que traçar o perfil desse pessoal. Você não pode mais pegar qualquer um. O meu empreendimento, eu quero ser a lanchonete número 1. Vamos trabalhar o planejamento estratégico, né? Missão: fornecer um ótimo produto e um ótimo serviço ao cliente da cidade, da região
e aos turistas. Legal, né? Essa é a sua missão. Visão: tornar-se em 5 anos a hamburgueria referência em Osasco e região. Se você coloca isso na cabeça, né? Coloca isso no papel e traz recursos humanos, físico-materiais, econômico-financeiros e marketing, se você não vai chegar a 100%, você chega a 30%, 40%, 50%, você já galgou alguns estágios bem interessantes. E você chega onde você quer. Né? Voltando à Disney, né? Pegando lá a missão da Disney. A missão da Disney qual é? Lembram-se? Mais felizes. Quando ela começou em 60, ela dizia fazer crianças felizes. Agora, então, a cada 5, 10 anos, ela foi revisando. E hoje? Fazer crianças de todas as idades felizes. O que ela quis dizer com isso? Que todos nós somos grandes crianças. A gente só cresceu, mas continua criança. Por dentro. Né? A sacada, gente. Né? Por isso que tem brinquedo da década de 60. Né? E aí, quem vai nesse brinquedo da década de 60? O avô. E aí o avô fala assim, eu só vou porque os meus netos estão querendo isso. Senão eu não ia. Que nada, o avô se diverte mais que os netos. Ele até deixa os netos, se esquece dos netos e vai participar. Né? Então, no planejamento estratégico é importante, missão. Sabe qual é a sua missão, pessoa jurídica, aqui na Terra? Né? Visão, aonde você quer chegar nos próximos anos? E valores. Quais são os valores que você conhece? É honestidade, né? É respeito, a diversidade. Quais são os seus valores, os valores da empresa? E fazer com que os seus funcionários respirem diariamente isso, a tal ponto que as empresas, pequenas, médias e grandes, e micros, colocam assim, a nossa missão é essa, a nossa visão é essa, e os nossos valores são esses. Na hora que bate o cartão, nossa missão, visão, a pessoa já não lê mais, ela vai guardando isso aqui, vai entrando no subconsciente. E isso é explicável, né? Neurolinguística e outros tantos. Por que o americano é um cara assim meio louco, né? Ou parece diferente e louco ao mesmo tempo, né? Ele tem umas técnicas assim que parecem bobas e não são bobas, né? Então ele coloca lá na geladeira uma Ferrari. Eu vou ter esse carro. Eu vou ter esse carro. E depois de 30 anos ele não tem esse carro. Mas ele tem metade do que é esse carro. Então ele foi atrás. Não conseguiu atingir todos os objetivos, mas atingiu várias metas, objetivos intermediários. Claro, não tem direção. Não tem direção. Então, vou abrir uma lanchonete, vou abrir um flat, vou abrir uma doçaria. Né? Mas e aí? Vai abrir, qual é a função que você vai exercer? Né? Então, tem que ter objetivo. Né? Tem que ter um diferencial. A palavra é essa, né? Você tem que ter um diferencial tão grande que esse diferencial dificilmente vai ser copiado. Você nem precisa registrar a sua marca, mas dificilmente ele vai ser copiado. E o que dificilmente é difícil realmente ser copiado? O serviço. O produto é fácil ser copiado. Você faz pesquisa, pega isso aqui, 50 dias no laboratório, vê o que tem de ingrediente aqui, gramatura, quantas gramas, né, de tinta, eu faço igual. Mas serviço é intangível. Pois é. O sorriso não dá para padronizar. Todo mundo pode sorrir, mas não dá para padronizar o sorriso. A atenção, a gentileza, a cortesia, a educação. Aliás, as pessoas estão assustadas. Né? O Celso, aquele lugar é assim mesmo? Por quê? É tão atencioso, é tão gentil, é tão educado, é de uma fineza e é tão simples que na hora que vem a conta eu já tremo, né? Eu penso que eu vou pagar né? E não, eu pago um preço legal. Eu pago o preço do produto. O serviço é obrigação. Né? Comprometer o cidadão nesse aspecto é difícil, é complicado. Né? Melhor ficar em casa. Ficar em casa. Perfeito. Perfeito.
Além de ser bem tratada, não podemos esquecer, né, que as pessoas vão sair para comer coisa melhor do que tem em casa. Ah, não estou a fim de cozinhar, então ele quer comer uma coisa boa, com qualidade, né, ter um diferencial, seja no atendimento, seja no produto que você está oferecendo, né? Então, é importante a gente ter esses cuidados também com os clientes, né? Eu sou uma pessoa que, às vezes não, toda semana, eu falo, eu não quero cozinhar, não vou cozinhar, eu saio para comer alguma coisa fora, mas eu quero comer uma coisa com qualidade, tá? Porque se for para eu sair da minha casa para ver produtos, né? No cardápio está tudo bonito, fotos bonitas, tudo, mas na hora de comer, né? Não está legal, eu reclamo e eu quero outro, tá? Qual é o prato de Osasco? Então vamos trabalhar isso, né? Quando eu era aluno de faculdade, minha primeira faculdade, uma vez por mês, com muito sacrifício, a gente comia, sabe o que? Aonde? Em Itu. Sexta-feira já combinava com o professor. Professor, vamos lá no bar do Alemão? Porque no bar do Alemão tinha e tem o filé à parmegiana de 2 quilos. Então, a filé à parmegiana de 2 quilos, a gente ia em 4, né? E sobrava. Né? A tal da cidade do grande. Né? Itu, cidade do tudo é grande. Né? Então vamos lá. E no restaurante o filé à parmegiana de 2 quilos. É 2 quilos de carne com queijo e molho de tomate. Aquilo ali para um barrigudo gordo. Nossa, é uma maravilha, né? Uma vez por mês a gente ia para lá só para isso. Né? Então, vamos fazer a capital internacional do hot dog. Por que não? Né? O melhor parceiro de pão, o melhor parceiro de salsicha. Nós temos um consumo de hot dog diferente de outros tantos países, né? Então, o melhor diferencial de outros insumos. Vamos fazer um concurso, né? Regional ou da cidade municipal de hot dog. Vai pintar coisa tão engraçada, né? Vai pintar hot dog doce. Não uma salsicha que não é salsicha, né? É um embutido de açúcares. Vai pintar, né? Brasileiro. Banana, leite condensado, né? E fazer isso famoso. Tá. Claro, por favor. Opa. É isso aí. Vamos profissionalizar. Então, comida de rua, né, é importante, é interessante em grandes cidades que tem uma infraestrutura, né, de avaliação de serviços e saúde. Mas é isso aí, nós temos que... Né, então, vamos criar anualmente o maior concurso de hot dog da cidade. Começa aqui. Depois amplia, vai para o estado. Concurso estadual de hot dog. Aonde? Em Osasco. Concurso nacional de hot dog. Aonde? Em Osasco. Concurso internacional de hot dog. E a gente Cozinha Sem Fronteiras ajuda. Nós somos 60 países. Internacional. Vai vir cara... Opa! Vamos atrás dos parceiros, premiação. Isso aí faz um diferencial danado ou não? Publicidade, propaganda, marketing, né? Vai dar um rebuliço. Esse é um dos muitos aspectos. Itu, uma cidade modesta, simples, com essa brincadeira do grande, né? Começou na Praça da Alegria, né? Com aquele Simplício, né? Onde você mora? Ah, eu moro lá em Itu. Mas o que tem em Itu? Ah, Itu é tudo grande, né? A igreja, você olha lá para o altar, não tem, né? Até, né? Então, com essa brincadeira, né? A coisa vai. Imagine o sexy shop de Itu, né? Que loucura! Não é não? É uma loucura, né? Então, essas pequenas coisas que são extremamente simples e que parecem bobas numa primeira avaliação, é que fazem com que uma cidade tenha um realce macro, né? E por que agora eu estou falando em macro, não em micro, né?
Porque não depende só da sua empresa ter sucesso, você ganhar mais, etc. Precisa, né, ter uma visão macro. Por isso, hoje, a presença da Prefeitura, do secretário, né, da Secretaria do Governo do Estado. Né? Então, a gente pode chegar em nível municipal, em nível estadual. O Governo do Estado tem muita aderência, né, a novos eventos. Por que a gente tem a Festa da Uva em Jundiaí, a Festa da Alcachofra em São Roque? Oi? Do morango em Atibaia. Circuito das frutas, né? Atibaia, Joanópolis, Piracaia. Não é? Fantástico. Primeira vez que eu fui lá para Joanópolis, região do Circuito das Frutas, na época das frutas, fiquei com R$10, eu nunca esqueço. R$10 a dia de hoje. 7 caixas de mexerica, eu estou brincando, né? R$10 era só o valor da caixa, né? Morango, nossa, eu levei morango para o mês inteiro, já né? Meu nome já era morango, né? Então, uma coisa impressionante. Marca isso. Aí vem concurso, feira, né? Nós fizemos esse ano, pela primeira vez, a Festa da Uva, né? De Jundiaí. Agregamos. Levamos 10 cozinheiros para fazer pratos com uva e vinhos. Cozinhando com vinhos e uva. Levamos bartenders para fazer coquetéis com vinho e coquetéis com a fruta uva. Foi uma coisa absurda, inclusive com o governo do Estado de São Paulo, através daqueles carros, né, de cozinha, de formação, carretas, né, do governo do Estado de São Paulo, para justamente formar mão de obra, né, nesse segmento. Atualizar, aperfeiçoar, especializar e motivar a gente. Pessoal, vamos para o break? Coffee break? Vamos? Queijo break? Não? Tem queijo break? Tem, a mocinha ficou aí. Não, então deve ter queijo. Vamos lá.